Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais sobre portugueses na Rússia nesse Nerdologia sobre o Dia do Fico e a Revolução Liberal do Porto. Você conhece o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, quando o então príncipe regente do Brasil, Pedro de Alcântara, declarou que não cumpriria a ordem de retornar a Lisboa e ficaria no Rio de Janeiro. O Dia do Fico faz parte de um contexto mais amplo da independência do Brasil e de profundas mudanças em Portugal com a Revolução Liberal do Porto. Até o início do século XIX, a maioria dos países europeus eram monarquias absolutistas, uma expressão popularizada por filósofos iluministas para indicar o poder real sem limites jurídicos. Ou seja, o monarca tinha um poder quase absoluto e esse tipo de regime era normalmente baseado na doutrina do direito divino, cujo maior formulador foi o bispo e teólogo católico francês Jacques-Bénigne Bossuet, que colocava o monarca como uma expressão da vontade de Deus. Sendo assim, o monarca não devia satisfações a não ser o próprio Deus, a única entidade que poderia limitar sua autoridade. Claro que isso é uma definição bastante breve e algumas monarquias já tinham limites constitucionais no período, enquanto outras, como a Rússia, por exemplo, continuaram absolutistas até o século XX. A crítica à resistência ao absolutismo foi um dos motivos da Revolução Francesa de 1789, um tema que vocês pedem bastante aqui no Nerdologia, que tinha como uma de suas propostas iniciais o estabelecimento de uma constituição na França. A Revolução Francesa repercutiu pela Europa com um caráter duplo, tanto com guerras entre os países, como a França, seus aliados, seus adversários e liderados pela Inglaterra, quanto com movimentos internos aos países, entre revolucionários e liberais, contra os tradicionalistas defensores do absolutismo e das monarquias existentes. E esse caráter duplo também se aplica à relação de Portugal com a Revolução Francesa. Como já vimos aqui no Nerdologia, Portugal era um aliado britânico, e por isso o país foi invadido pela França de Napoleão, com a família real portuguesa indo para a América, onde chegaram em 1808 e estabeleceram a administração do Império Português no Rio de Janeiro. A Marinha Portuguesa combateu ao lado da Marinha Britânica, assim como parte de seu exército. Ao mesmo tempo, existiam também setores portugueses, os afrancesados, que viam a interferência francesa com bons olhos, uma maneira de acabar com o absolutismo e liberalizar as instituições lusitanas, como com a adoção do Código Civil francês. Como exemplo, cerca de 9.000 portugueses lutaram no exército de Napoleão, a Legião Portuguesa, que participou da invasão da Rússia e foi dissolvida em 1814, com cerca de 1.000 sobreviventes após mortes e deserções. A expulsão definitiva de tropas francesas do território português ocorreu em 1810, após vitórias militares britânicas. O território português na Europa estava devastado pela guerra, e o governo estava na América e endividado. Além disso, entre os anos de 1808 e de 1820, a influência inglesa em Portugal cresceu ao ponto de ser debatido se Portugal não havia se tornado um mero protetorado britânico. O exército e a marinha portuguesas estavam sob comando britânico. O decreto de abertura dos portos às nações amigas de 1808 e outros acordos comerciais expandiram a influência comercial e econômica britânica, dominando o comércio com os territórios lusitanos para ressentimento dos portugueses, especialmente da elite mercantil que se viu prejudicada. A proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815 também é percebida por parte dos portugueses como uma perda de protagonismo político dentro do que viam como seu próprio império colonial. No mesmo ano de 1815, formou-se em Lisboa um movimento integrado por liberais e oficiais do exército que pretendiam regenerar Portugal. Liderados pelo general liberal Gomes Freire de Andrade, que lutou na Legião Portuguesa, o movimento foi reprimido em 1817 pelas autoridades sob comando do Marechal William Carr Beresford, que era, na prática, o governador militar de Portugal. Gomes Freire de Andrade e 11 companheiros foram executados por enforcamento, em um local que hoje é chamado de Campo dos Mártires da Pátria, em homenagem a eles. A repressão levou a protestos e intensificou o sentimento anti-britânico, especialmente entre os liberais portugueses. No ano seguinte, foi formado um novo movimento liberal, o Sinédrio, centrado na cidade do Porto. Na vizinha Espanha, em janeiro de 1820, eclodiu a Revolução que inaugurou o Triênio Liberal, um levante popular contra a monarquia absolutista dos Bourbon que desejava restaurar a constituição anterior que havia sido anulada pelo rei. Essa Revolução Espanhola teve uma grande influência em incentivar e radicalizar os movimentos portugueses, e, no dia 24 de agosto de 1820, o Sinédrio iniciou seu levante, considerada a data da Revolução Liberal do Porto.
Os revolucionários publicaram o Manifesto aos Portugueses e criaram a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. O manifesto combinava ideias liberais para Portugal, exigindo a convocação das Cortes, uma assembleia, para elaborar uma constituição, o fim do absolutismo e o desenvolvimento de instituições políticas com direitos para os portugueses, com a restauração colonial para o restante do Império, com o retorno da família real para Lisboa para restaurar a dignidade portuguesa e a restabelecer a exclusividade comercial portuguesa com o Brasil, com o intuito de promover a recuperação econômica de Portugal e, na prática, reduzindo o território brasileiro novamente à colônia. A revolução espalhou-se e, em 15 de setembro, os regentes em Lisboa foram presos e foi constituído um governo interino com a missão de organizar as eleições para as Cortes Constituintes. Muitas das ideias e do formato das cortes foram inspiradas na vizinha Espanha. A eleição foi indireta. Cidadãos homens maiores de 25 anos com ofício escolhiam representantes que, por sua vez, escolhiam os eleitores de cada comarca, que, por sua vez, escolhiam entre si os deputados, com um a cada 30 mil habitantes. As cortes iniciaram os trabalhos no dia 24 de janeiro de 1821, em Lisboa. No início de março, foram aprovadas as bases da Constituição, documento jurado pelo rei João VI em 4 de julho, logo após o seu retorno do Brasil. E você pode se perguntar, o Brasil elegeu representantes para as cortes? Sim, 97 deputados e suplentes, mas os primeiros chegaram a Lisboa apenas em 29 de agosto, já com meses de trabalhos. Isso gerou divergências e críticas e apenas 36 deputados brasileiros assinaram a Constituição. Vários desistiram da viagem ou abandonaram as cortes, como o caso de Cipriano Barata. A exclusão dos deputados brasileiros do debate político, as pressões para o retorno da família real, incluindo o príncipe regente do Brasil, e as intenções de reduzir o Brasil novamente a uma colônia, terão grande repercussão e serão centrais para o processo de independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro. E foi no dia 23 de setembro de 1822 que foi jurada a primeira Constituição Portuguesa, abolindo antigos privilégios feudais, instaurando a independência e separação entre os três poderes e garantindo direitos humanos e civis para a população. O caráter progressista da Constituição para a época, entretanto, causou uma reação conservadora, e ela vigorou apenas em 2 breves períodos. Entre 1822 e 1838, Portugal teve 3 constituições e também uma guerra civil entre liberais e conservadores, motivo pelo qual Pedro I do Brasil deixou o país sob uma regência e foi lutar contra seu irmão Miguel em Portugal, onde ele é chamado de Pedro IV, mas isso é tema de outro vídeo. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminosa sobre o assassinato de Elizabeth Short, a Dália Negra, perguntaram se não ocorreram crimes similares depois, com algum modus operandi que pudesse relacionar os crimes. Não, embora existam muitas especulações, nenhum crime é comprovadamente relacionado ao assassinato de Elizabeth Short. Comentaram da existência da banda The Black Dahlia Murder, cujo nome obviamente é uma referência ao crime. E falando nisso, perguntaram qual era a música de fundo do vídeo, e ela se chama Anomalous Hedges. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre a história de Portugal e até a próxima!